Agora, nosso tema é o seguinte: é possível se aposentar sem nunca ter contribuído para o INSS? Então, a gente precisa esclarecer isso para você, né? Como nós falamos aí, a questão do INSS, ele é uma companhia de seguros, então ele acaba seguindo as mesmas regras ou as regras mais parecidas do que as seguradoras. Então, para você poder pedir um benefício previdenciário, é necessário recolhimento de contribuições, da mesma forma como acontece aí com as seguradoras que você já conhece. Então, não é possível você obter o benefício da aposentadoria sem contribuir, porque para receber a aposentadoria, você precisa ter a qualidade de segurado do INSS. O que a gente, na realidade, confunde, aí o que as pessoas acabam confundindo, é esse benefício previdenciário com um benefício assistencial, que também vai dar a questão aí de um salário, né, para quem necessita, mas sobre outro enfoque. E qual seria esse enfoque? Esse enfoque seria de assistência social. Então, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, que a pessoa não precisa de contribuição, mas consegue fazer esse pedido. Então, vamos lá, por partes. Por exemplo, uma dona de casa, um trabalhador informal, essa dona de casa, ela consegue se aposentar sem nunca ter contribuído? Não vai conseguir. Nem por tempo, nada. Nada, porque ela precisa da contribuição. O que pode acontecer é o seguinte, é o que as pessoas chamam de LOAS, né? Mas na realidade é benefício de prestação continuada, que é chamado de BPC. E o que seria esse BPC? É um benefício que ele é fornecido pela assistência social, desde que a pessoa que está pedindo preencha com alguns requisitos. E aí ele precisa ser considerado em um caráter de miserabilidade, ou seja, que o lugar onde ele vive, as pessoas com quem ele convive, não consigam receber mais do que um salário mínimo, desde que tenham uma renda per capita aí de 1/4 de um salário mínimo, né? E aí, ou ele preencha com esse requisito de idoso ou de deficiente. Então, a gente precisa ter o conceito da miserabilidade, mais ser idoso ou deficiente. Então, a gente tem aí 2 requisitos para poder preencher. Pelo menos isso, 2 requisitos, então. Então, não adianta ser só miserável. Isso, no conceito assim mais técnico, não precisa ser só miserável. Na realidade, você tem que preencher com outros 2 requisitos. Porque, na realidade, esse benefício assistencial, ele visa reparar aí uma desigualdade, né? E tentar aí trazer uma equivalência de possibilidades para as pessoas. Então, a gente pega 2 pessoas que realmente estão aí necessitadas, que seria o idoso, maior de 60 anos, ou deficiente, aí ele pode ser deficiente físico, deficiente mental, e tem vários tipos de deficiências que podem ser enquadradas nesse sentido. Então, o que a gente consegue perceber na prática é que as pessoas, na realidade, confundem a aposentadoria com o BPC, que tem características diferentes. E o BPC é vitalício? O BPC não é vitalício. E aí, por que ele não é vitalício? Porque lembra que nós falamos que tem a questão da renda? Então, a partir do momento que você consegue receber mais, a partir do momento que a sua família passa a receber mais, você sai do caráter miserável, que é o que diz a lei, né? O caráter de necessitado. E a partir desse momento, você não preenche mais com os requisitos para poder solicitar o BPC. Então, ele não é vitalício, ele segue a mesma temática, na realidade, dos benefícios por incapacidade, que a partir do momento que a pessoa consegue retomar a capacidade para trabalhar, ela tem o seu benefício cessado. Então, o BPC, ele acaba tendo essa mesma lógica, né? Ele acaba seguindo por esse mesmo caminho. Agora, doutora, a pessoa, então, tendo esses 2 pré-requisitos, né, que a gente falou inicialmente, como é que ela vai solicitar esse benefício? Então, ele tem aí uma estruturação um pouco mais diferenciada dos outros, né? Então, primeiramente, isso você tem que fazer, é sua inscrição no CRAS, né? Que é esse Centro de Assistência Social. Então, lá você vai ter que comprovar toda essa questão, basicamente, da miserabilidade, falar quem é o seu grupo familiar, as pessoas que convivem com você, para que ele possa, o assistente social, fazer essa análise de renda e ver se você preenche com os requisitos necessários para poder fazer a solicitação ao BPC. Essa aí seria a primeira parte e a parte mais importante, porque ali já é feita toda essa análise e aí, posteriormente, será feito um requerimento administrativo ao INSS, onde será solicitado esse benefício. E aí, caso não dê certo administrativamente, pode entrar com uma ação judicial.
E para a gente finalizar, doutora, quem recebe o BPC tem os mesmos direitos de quem recebe a aposentadoria pelo INSS, assim, 13º salário, pensão por morte? Existe isso dentro do BPC, não? Não existe, sabe por quê? Porque como nós falamos no comecinho, o BPC, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Então, somente o benefício previdenciário que vai dar direito à pensão por morte e ao 13º. Em relação ao 13º, já existe um projeto na Câmara dos Deputados tramitando aí com relação a isso, mas ainda não tem nada aprovado, só existe algo em andamento com relação a isso. Mas o 13º, quem recebe o BPC não tem direito. E as pessoas que também recebem o BPC não passam o direito de pensão por morte aos seus herdeiros, a cônjuge e a convivente, porque ele é um benefício assistencial e não um benefício previdenciário. E aí, por conta disso, não tem como transmitir os mesmos direitos que o segurado tem para as pessoas que recebem dele, né? No caso, esse BPC não pode ser transmitido para as outras pessoas. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações.